Josias, Lula tem que se aproximar dos evangélicos? Qual deve ser a atitude de Lula? Ele foi cobrado, de certa maneira, ali na reunião, pelo que dá a entender pelos bastidores, né? A falar sobre isso. E aí ele diz, não adianta falar só com os líderes evangélicos, é preciso falar com a base. Faz alguma diferença? Como o Lula se aproxima dos evangélicos? Qual a importância disso? É, o Deus existe, né? Como a gente sabe, mas ele já não é full-time, né? Se fosse full-time, o nome dele não estava sendo tão mencionado por políticos como ocorre no Brasil, né? Esse eleitorado evangélico é muito relevante, responde por 30% do eleitorado brasileiro. Os evangélicos estão aí, um terço, né, do eleitorado brasileiro. Então, um político que diga que não tem interesse em um terço do eleitorado está cometendo suicídio. Agora, o Lula tem que se convencer de que, e acho que ele já está convencido disso, de que o diálogo com lideranças evangélicas não dá a ele o voto do evangélico, né? E esse voto, a meu juízo, ele não vai ter. Ele perdeu esse voto. Pode ter ali franjas do voto evangélico, mas ele perdeu esse voto. Perdeu porque ele não tem disposição para enfrentar os temas que foram martelados pelo bolsonarismo, como aborto, agora descriminalização de porte de maconha. O Lula está fugindo desses assuntos como o diabo da cruz. E o Bolsonaro, ao contrário, o bolsonarismo vai ao encontro desses temas para grudá-los no Lula. A cada vez que o Supremo coloca em votação um assunto nessa área de costumes que o Lula evita, o bolsonarismo gruda nele e ele não se contrapõe. Ainda outro dia saiu uma portaria do Ministério da Saúde sobre aborto. Na velocidade da luz, a portaria foi revogada. O governo está fugindo desses assuntos. Então, se você não enfrenta aquilo que corrói a sua reputação junto a esse eleitorado, você não terá a possibilidade de reconquistá-lo. A senadora Elisiane Gama, que é aliada do Lula, se dispôs até a promover encontros do Lula com pastores que não têm o bolsonarismo na veia, não é? Mas até agora não foram organizados esses encontros. O Lula tinha, e revelou isso em conversas privadas que manteve, essa percepção de que se a economia vai muito bem, esse eleitorado evangélico viria por gravidade para o seu colo. Ocorre que a economia está indo bem, e não está vindo nem o eleitorado tradicional do Lula, que na pesquisa IPEC, a mais recente, divulgada, verificou-se que o Lula está perdendo votos, perdendo prestígio, perdendo popularidade no Nordeste, perdendo popularidades junto aos eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Ele não está conseguindo reter, a despeito da melhoria do cenário econômico, nem o seu eleitorado mais tradicional, que dirá o evangélico. Evidentemente, a situação pode se tornar ainda mais, a situação econômica, ainda mais alvissareira à medida que o governo vai avançando, mas eu até tinha essa percepção também de que se a economia fosse bem, o evangélico viria para o Lula. Mas hoje parece que não é bem assim. E o presidente, quando menciona os evangélicos na reunião ministerial, ele se abstém de lembrar que, numa declaração recente, ele afugentou ainda mais esse eleitorado quando ele adicionou à justa crítica à matança de palestinos em Gaza uma injustificável menção a uma comparação ao extermínio de judeus pelo Hitler na Segunda Guerra. Então, ele aí afastou mais ainda o eleitorado evangélico, que tem ali uma percepção que até é meio inexplicável em relação a Israel, mas, enfim, ele afastou, o Bolsonaro aproveitou essa declaração. Então, acho que o Lula, esse eleitor, ele não reconquista. Agora, conversar, e nisso ele tem razão, conversar com liderança evangélica não trará o eleitor evangélico de volta. Há aí pastores de resultados que estão à procura dessa proximidade com o governo para obter favores do Estado, não é? Mas isso não trará o eleitor evangélico para o Lula, Fabiola. Acho que dificilmente ele reconquistará esse eleitor, porque os temas que
interessam ao eleitor e que afugentam esse eleitorado, o Lula não está disposto a enfrentar, pelo menos não manifestou até agora esse desejo. Até está fazendo gestões ali no Supremo para ver se o Supremo retira da pauta esses assuntos de costumes que são difíceis, são duros de roer para o PT, para o Lula. Então, acho que se ele não enfrenta os temas que afugentam os evangélicos, ele não terá os evangélicos de volta. E a conjuntura não o favorece, Fabiola. Acho que aí o que ele pode fazer nessa matéria é, de fato, zelar para que a economia vá bem e torcer para que um pedaço venha. Mas o eleitorado majoritariamente não votará nele. Ele até em algum momento chegou na campanha, as pesquisas mostraram que ele se equiparou com o Bolsonaro nesse eleitorado evangélico. Mas acho que ele não atrai a maioria desse eleitor de volta, não. Ô, Josias,